Olá, eu estou aqui com Henrique Veloso, de 33 anos, policial militar, que atirou e matou Leandro Lou no dia 7 de agosto de 2022, depois de uma confusão em uma casa noturna aqui de São Paulo. A gente vai entender como é que ele conseguiu ser absolvido em júri popular após dar um tiro na cabeça de Leandro Lou. Como é que você conseguiu ser absolvido? Eu acho que o mais importante é demonstrar que nós conseguimos apresentar para o jurado, para o povo paulista, através de provas, não através de uma história, de nada, uma narrativa falaciosa, nem nada criado, mas através de provas, né, provas técnicas, provas documentais, tudo o que aconteceu naquele dia e qual foi a verdadeira dinâmica dos fatos. Porque é importante a gente saber que a denúncia, ela partiu não de testemunhas isentas de nada, mas eram amigos, eram os outros faixa preta que estavam com ele, eram 5 lutadores ao menos, e toda a denúncia e a versão que a mídia acabou divulgando sem checagem partiu desses caras. E com isso foi tomando proporções gigantes, e aí nós conseguimos depois desconstruir tudo isso em juízo, a ponto dos jurados entenderem. Mas você entende que a impressão da sociedade é que foi cometida uma injustiça? Que a sociedade esperava uma condenação? Pelo contrário, porque eu fui julgado pela sociedade. Então... Eu entendo. Eu entendo que ali a gente não sabe o que aconteceu ali entre as 4 paredes do júri. Eu entendo você. Sim. Mas você entende o nosso lado? Eu compreendo sua pergunta, mas eu continuo reforçando. Eu fui julgado pelo povo. Foi o povo que me julgou. Ali foram pessoas sorteadas, pessoas que tiveram acesso a tudo que a mídia divulgou, a todo o ruído da mídia, e ainda assim, lá em plenário, eles conseguiram ver com clareza a verdade. E nós apresentamos isso. Por que ele foi julgado em júri popular? Porque foi um homicídio doloso. E a lei brasileira determina isso. Que homicídios dolosos precisam passar, dolo é intenção, né? Precisa passar por júri popular. Vamos falar da cronologia do crime? Sim. Foi assim, dia 7 de agosto, teve uma confusão. Algumas testemunhas disseram, e aí eu quero confrontar você em relação a isso. Perfeito. Algumas testemunhas disseram que você incitou a briga. Você teria entregado copos vazios na mão do Leandro Lou, 3 copos vazios em sequência, depois mostrado uma garrafa de uísque, em tom de provocação. Isso teria gerado uma revolta nele, vocês teriam partido para a luta, ele teria te imobilizado, te apagado no mata-leão, e depois que você acordou, não foi um tempo de 27 segundos, foram 27 segundos entre você levantar e o tiro. Um tiro na cabeça. Ele teria caído aos seus pés e você teria chutado ele. Quero saber o que disso aí tem verdade. Como eu disse no início, essa primeira versão, ela foi trazida justamente por amigos deles, após serem ouvidos várias vezes, eles foram ouvidos e foram alterando a versão, justamente para tentar dar alguma legitimidade na ação deles e tentar colocar a culpa em mim. A ideia é, nada disso aconteceu, e inclusive nós conseguimos demonstrar isso e provar dentro do processo, nada disso aconteceu. Dessa questão dos copos, da provocação, por que não aconteceu? Porque eu estava sozinho. Qual que é a possibilidade de eu entrar numa casa noturna, pagar minha entrada, registrar minha arma particular, registrada com documentação, tirar uma foto da minha funcional, reservar um espaço, pagar o ingresso normal e depois eu sair do meu ambiente e sozinho numa mesa com mais de 6 lutadores, entre outras pessoas que estavam com ele, para arrumar confusão sozinho, com 6 faixa preta. Então, isso não aconteceu. Essa versão foi construída pelos amigos da vítima, que são as testemunhas do caso, justamente para dar legitimidade à agressão que eu sofri. Então, o que aconteceu foi um ataque por um grupo de lutadores. Então me conta, como é que começou a briga? Ocorreu o quê? No dia, eu estava no Clube Sírio, tinha reservado... Clube Sírio, uma boate, uma casa noturna aqui de São Paulo. Perfeito. Na verdade, era um salão de festas do clube, onde havia um evento privativo. Ok. E lá, era privado? Privado, isso. Nós compramos ingresso e tudo mais. Eu não ia para esse lugar, foi um convite de um amigo. Chegamos lá, eu por ser policial, e aqui em São Paulo a gente sabe a dinâmica de ser policial, eu sempre procuro pegar lugares reservados, lugares que não tem aglomeração, porque vez ou outra a casa não conta com cofre e a gente tem que entrar armado, por uma questão de segurança do nosso deslocamento, né? E saí do lugar que eu estava reservado, me desloquei ao banheiro do Clube Sírio, que fica no fundo do salão, no andar abaixo do nível do térreo, da pista. Quando eu retornei, a banda tinha começado, eu ouvi o som lá de dentro do banheiro. E eu fui me deslocando... Era uma banda de pagode? Era um grupo de pagode. Tá. Fui me deslocando até o palco. O meu bistrô, ele estava no mezanino, numa região mais afastada. É um camarote? Era uma espécie de camarote. Não era bem um camarote, mas era uma espécie, porque ele ficava no mezanino, mais afastado, próximo da parede, porém eu não tinha uma visão boa do palco. E
fui me deslocar até o palco, sozinho. Meus amigos estavam lá em cima, lá no mezanino, e eu voltei do banheiro direto pelo meio da pista. No que eu voltei direto pelo meio da pista, aí eu vou falar da minha percepção e depois eu posso contar a narrativa completa. Eu fui puxado pelo braço. Do nada? Do nada. Quando eu cheguei perto de um determinado grupo, eu vi que tinha um grupo, estava lotada a casa. Então tinha várias pessoas e eu fui puxado pelo braço. E no momento eu não entendi. E aí começou um assunto de, você não é o bichão da outra casa noturna, de tal festa, de tal evento? Ele começou a puxar como se a gente tivesse entrado numa confusão já anterior. Prévia? Prévia. E eu não consegui Quem entender. puxou teu braço? No dia foi o Leandro Lu. Ele puxou teu braço? Ele puxou pelo braço e aí nós nada? Do nada. Eu chegando perto, ele já me puxou pelo braço e aí eu comecei a discutir com ele, tentar argumentar, não entendi o que ele tá falando. De imediato, por ele estar em muitos caras, eu tentei dissuadir ainda, aí que pode ter originado essa confusão da questão dos copos, da garrafa. Falei, rapaziada, eu tô ali no mezanino, se vocês quiserem, vocês podem ir comigo lá, a gente pode tomar uma, vocês estão tomando o quê? Alguma coisa aí de boa? Vamos lá também, a gente bate um papo. Meu irmão, sem confusão, porque estavam em muitos caras, era assim, caras grandes, eu tenho 1,90, tinha um cara lá muito mais alto que eu, com mais de 2 metros. E eu jamais ia sozinho sair do meu ambiente e arrumar essa confusão. E aí, depois dessa discussão, eu recebi uma baiana, que é um golpe... que é baiana? Baiana é um golpe de jiu-jitsu que você segura as duas pernas do seu oponente, levanta ele e projeta ele no solo. Eu caí. No que eu caí, ele caiu numa posição típica do jiu-jitsu, com o joelho no meu abdômen, eu já percebi que era lutador. E aí nós começamos a entrar uma breve luta corporal no solo, eu fui estrangulado frontalmente, ele tentou um estrangulamento pela frente, usando a parte anterior do braço, e eu consegui defender. Minha prioridade era proteger minha arma, porque eu estava armado ali nesse momento. Ele conseguiu fazer uma transição para as minhas costas, muito rápido, e me apagou no mata-leão. E aí quando eu voltei à consciência, à semiconsciência, os amigos dele estavam tirando ele de cima de mim, eu já estava tentando identificar quem eram eles, quem era o que, por que aconteceu aquilo, e aí, nesse meio tempo, abriu-se um espaço e ele veio de novo para uma segunda baiana. E aí foi o momento que eu já tinha me identificado como policial para os amigos dele, em que pese ele já sabia... Como é que você se identificou em tão pouco tempo? Assim que eu levantei, eu falei assim, ó, sou polícia, ninguém mais encosta a mão em mim. Porque tinha alguns amigos dele me flanqueando pela lateral. Flanqueando? Flanqueando é cercando pela lateral, assim. Ó. Eles estavam pela lateral, não é me cercando, porque as pessoas pensam que tá cercando, não. Flanquear, você proteger um lado e deixou as minhas costas livres. E outros amigos segurando ele. E aí veio o segundo golpe. Então, ao todo eram quantas pessoas? Que eu sei hoje do processo, são 5 faixas pretas, tinham 2 faixas marrom, pelo menos, 1 faixa roxa e mais outros homens e mulheres lá com eles. E eu estava sozinho. Não eram 4? Contando com eles, 5 faixas pretas. 4 faixas pretas, mais o Leandro Lô. Mais o Leandro Lô, mais 2 marrons e 1 roxa. 8 pessoas. Isso, só que os que estavam nessa dinâmica foram só os faixas pretas. Os outros ficaram na parte mais recuada. Nesta dinâmica, isso. Aqui, desta luta aí... Cercando, segurando, levantando, foram só eles. E assim, já Você avisou que você era... Policial. Policial. E eles já sabiam que eu era policial. Porque quando eu cheguei, ele falou, você não é o polícia, aquele bichão, e aí ele se torna de outra casa noturna. E aí eu falei, opa, eles já sabem que eu sou polícia. Então vocês se conheciam? Esse é o ponto. A gente não se conhecia pessoalmente, eu não tinha oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas houve um evento que eu só fui descobrir durante o desenrolar do meu processo administrativo. Você não lembrou ele na hora? Não, eu nem sabia. Tem certeza, Henrique? Certeza absoluta. Certeza absoluta. Eu falo com tranquilidade. Porque só veio à tona, inclusive meu advogado estava presente no depoimento, e quando a gente descobriu essa história, nós fomos atrás para levantar essa narrativa. E aí nós lembramos, através de outras testemunhas que estão no processo, desse evento. Que a gente se encontrou, mas eu não tive contato pessoal com ele. E foi daí que surgiu o gatilho para arrumar confusão. Então não foi do nada. A pergunta que você fez foi do nada? Não foi do nada. É que eu não sabia, porque a minha percepção não permitiu que eu entendesse o contexto. Só consegui entender depois do enrolar completo da história dessa outra confusão que eles arrumaram. Nessa outra confusão, como é que aconteceu e por que aconteceu? Nós estávamos numa casa noturna em São Paulo também. Isso há quanto tempo atrás? Quanto tempo antes do crime? Bons meses. Foi um período pós-pandemia, eu acredito. Então, se foi em 22... 21, bem no final... Foi agosto de 22, pós-pandemia, assim que as casas começaram a reabrir em São Paulo, acredito que foi nesse período. E você lembrou disso em que momento? Eu só fui lembrar disso na hora que a testemunha, amigo dele, narrou os fatos. E aí eu comecei a sondar, pedir para os advogados ir sondando com as pessoas que estavam lá, com as pessoas que poderiam estar presentes, e aí eles trouxeram à tona, falaram assim, putz, aconteceu isso. E a gente conseguiu entender com clareza. Que eu vi? Nós estávamos nessa casa noturna... Foi em setembro de 21. Possivelmente. Tá. Nesse período, não posso dizer com precisão, com clareza, mas foi nesse período assim, porque eu lembro que foi pós-pandemia, as casas estavam reabrindo aqui em São Paulo ainda. E é uma casa noturna na zona sul de São Paulo,
eu trabalhei na região, então fiz alguns relacionamentos com pessoas, com gerentes, com donos, e nessa casa a gente tinha um bom relacionamento. A gente frequentava geralmente os camarotes junto com os donos, tinha um bom relacionamento com todo mundo, e num dos dias que eu estava lá com algumas pessoas que eram da casa noturna, surgiu uma confusão no meio da pista. E um dos seguranças veio falar com a gente, alegando que dentro dessa casa noturna é muito bem frequentada, então tem pessoas que vão com escolta armada, com policiais, né, fazendo a segurança, e a ideia é que não tivesse nenhuma confusão lá dentro. Por quê? Poderia ter um risco de disparo. E aí vieram falar comigo, porque eu era um bom frequentador, as pessoas sabiam que eu era policial. Qualquer um do povo, quando vê alguma coisa acontecendo, ela pode dar voz de prisão, algum crime acontecendo. Eu, como policial, eu devo. Porque se eu não agir como policial, eu respondo por prevaricação. É um crime. Então, eu devo agir como policial. Fora o constrangimento de estar na casa noturna com donos, com sócios, e você não fazer nada. Deixar uma confusão acontecer, as pessoas sabendo que você é policial militar. E aí, nesse dia, eu fui atuar como policial militar. E eu desci do camarote, fui em direção ao grupo, eu percebi imediatamente que era um grupo de lutadores, pelo perfil, pelo porte, pela orelha, por tudo mais, e o grupo que eles estavam arrumando confusão que não tinha nada a ver com o nosso. E eu puxei um desses lutadores pelo braço e falei, meu irmão, tudo bem? Eu sou policial, estamos ali no camarote junto com os sócios, com os donos, ali tem um monte de policial também. Não arrume confusão nessa casa, porque, por exemplo, nós estamos todos armados aqui, policiais militares. Ali, aquele grupo que está arrumando confusão, você pode não saber quem está armado ou quem não está armado. Pode ser que eles tenham segurança armada. Eu percebo que vocês são da luta. Vocês podem até bater nas pessoas aqui. Só que, no final das contas, se alguém estiver armado, vocês podem levar uma pior. Então não arruma confusão, meu irmão. Eu tô aqui, tô de boa. Não arruma essa confusão. Curte a noite, aproveita essa casa, uma casa muito boa. Curte a noite de vocês. E aí eu recebi uma resposta desagradável desse cara e virei as costas. Cheguei no segurança e falei, ó, não tem como. Eu tentei apaziguar, parece que não vai ter confusão, mas eles estão meio ariscos ainda. Nesse dia, graças a Deus, não teve confusão. Eles continuaram na casa noturna, aparentemente, né, porque eu não fiquei também até o final. E quando eu me virei e voltei pro camarote, eis que o Leandro Lô pergunta para esse amigo dele, quem que é esse cara? Quem que esse cara veio falar com você? E o amigo dele fala, pô, ele veio pagar de polícia pra gente aqui. Veio carteirar a gente, pagando de polícia, falando pra gente não arrumar confusão. Eis que meses depois, no Clube Sírio, eu voltando do banheiro, como eu disse, eles já tinham me percebido saindo do banheiro. E aí o que narra, os próprios amigos dele narra e toda a prova do processo narra, que ele já estava de costas para o palco, então o show acontecendo, ele de costas para o palco, olhando fixamente para mim. Eu voltando do banheiro e ele já tinha me ganhado. E um amigo dele... Ganhado é? Me percebido. E aí um amigo dele cutuca ele e fala assim, ó, ei, ó o polícia brabão que pagou de bichão lá na outra casa noturna. E aí quando eu cheguei perto, eu fui puxado pelo braço. E aí começou toda a infelicidade. Então tá, voltamos. Voltamos lá pro Sírio. Sírio. Tá? Luta corporal. Você acorda. Perfeito. 27 segundos entre você acordar e o disparo. Você também é lutador, né? Sim. Você não acha desproporcional um lutador entrar com uma arma e atirar enquanto a luta está sendo ali entre dois homens que sabem lutar? Não, primeiro ponto, né? Primeiro ponto não foram 27 segundos de eu acordar até o disparo. Foi 27 segundos da dinâmica completa. Toda? Da primeira queda, a luta corporal... ok. Primeira queda, luta corporal. Segunda queda tentada... Não teve um momento que você deu as costas e ia embora? Em momento nenhum. Momento nenhum. Esse é um outro ponto também que ficou completamente desconexo na versão dos amigos dele, em nenhum momento, porque eu já estava armado ali. Eu, de forma alguma, armado, ia virar as costas e ir embora. Até porque, como eu disse, sou um cara de 1,90, o ambiente estava extremamente lotado e eles estavam contendo o Leandro. Então, assim, momento nenhum. A dinâmica foi justamente essa, e aí respondendo a sua pergunta da questão da proporcionalidade. É muito conveniente as pessoas julgarem e falarem de proporcionalidade em um ambiente controlado após o ocorrido. É muito difícil para o operador policial, para a pessoa que está vivendo o conflito real, decidir em questão de segundos. Ali você tem questão de segundos. E a própria proporcionalidade, ela diz que eu posso usar dos meus meios moderados no momento que eu estava. E no momento que eu estava cercado por 5 faixas pretas, tinha outras pessoas que eu não conhecia, eu estava sozinho, eu não sabia o nível técnico que eles tinham, só eu já podia ter atuado, porque eles estavam em superioridade numérica. Eu estava sozinho contra 5 caras. Eu não sabia o nível técnico deles, eu não sabia se eles iam tomar minha arma, eu não sabia a intenção deles comigo, então houve proporcionalidade sim, porque foi o meio que eu tinha para me defender, tanto é que eu efetuei um único disparo. Eu poderia ter efetuado outros disparos, minha arma não emperrou, minha arma tinha mais 10 munições, e eu não efetuei disparo em mais ninguém. Então, houve proporcionalidade. O que as pessoas não entendem é que eu não sou um competidor da luta, eu sou um lutador. Eu pratico luta para aperfeiçoar minha técnica de defesa pessoal policial. Então, como policial, a gente se envolve várias vezes em ocorrência com luta. Por que você chutou o Leandro após o disparo?
esse é um ponto também importante de ser ressaltado. Eu percebo que ali foi um ato condicionado do combate, por ser combatente. Só para entender a dinâmica do disparo. Quando ele veio, a baiana é um golpe que você afunda, você mergulha na perna do seu oponente. Quando eu efetuo um disparo com o corpo dele em movimento, a física diz que o corpo vai continuar em movimento, inércia. O corpo dele caiu sobre minhas pernas. E, pro operador policial, a gente não pode parar de combater até a ameaça ser cessada. Eu não sabia ali na condição barulho, ambiente, luz, se a ameaça havia acabado. Eu vi ele caído sobre minhas pernas, agarrando, para mim o combate ainda continuava. Então, hoje, eu percebo que aquilo pode ter causado um impacto para as pessoas que gostavam dele. Mas ali, na verdade, faz parte do combate. Por que atirar na cabeça, cara? Outro ponto. Você não jogou na perna? Outro ponto. Em nenhum momento, em nenhum curso, nenhuma polícia aprende a atirar na perna, nem em membros. A gente aprende na polícia a atirar na maior zona visível do alvo. Na maior zona visível. E alguns disparos, eles não são feitos com precisão, são feitos de maneira intuitiva. Então, o disparo ele não foi propositalmente na cabeça, até porque é muito difícil você mirar propositalmente na cabeça de um alvo em movimento. Eu efetuei um disparo na maior zona visível e a fatalidade foi ele estar mergulhando para pegar minhas pernas. Tanto que o disparo ele entrou de cima para baixo, na dinâmica de ele vir mergulhar na minha perna e eu efetuando o saque e o disparo num ângulo descendente. Essa é a questão. As pessoas elas pensam que foi um disparo assim, calculado, friamente calculado. Foi um disparo de precisão com o tempo que eu tive. Então, não foi um disparo premeditado. Foi um disparo que fatalmente acertou a cabeça dele porque foi o primeiro local visível que eu vi. Eu queria falar sobre... Quero falar sobre o que aconteceu após. Perfeito. Ok? Procede que você saiu desta casa noturna, foi para outra casa noturna, logo após esse tiro, que acabou com a vida do Leandro, consumiu R$ 1.500, contratou uma garota de programa e foi para um motel? Essa é a parte do contrato, procede, infelizmente eu tenho que falar que procede, sim, saí de lá, fui para outro lugar. Eu preciso voltar uma coisa. Você estava bêbado quando você atirou? Não, estava sóbrio. Sóbrio? Sóbrio. Você não tinha bebido nada? Tinha bebido, mas não estava bêbado. Tinha bebido, mas não estava bêbado. Ok. Voltando. Então, vamos lá. Você confirma que você saiu dessa casa noturna, foi para uma outra casa noturna, consumiu R$ 1.500 em bebida, contratou uma garota de programa e foi para um motel? Infelizmente, isso ocorreu, não houve contrato, foi um comum acordo ali, não houve contrato nenhum. Não havia dinheiro? Não havia dinheiro envolvido. Infelizmente, isso ocorreu, eu afirmo que isso não faz parte de mim, não me representa. Eu acho que, observando hoje mais friamente, aquilo reflete justamente um cérebro em conflito, ele desconectado da realidade, justamente uma espécie de choque, né? Parecia que meu corpo estava presente, mas a minha mente não estava. Então, eu posso falar que aquilo não me define e, infelizmente, procede. Que parece falta de empatia, né? Parece que é algo corriqueiro na sua vida, atirar em alguém. Não, infelizmente não é falta de empatia, justamente as pessoas elas estão acostumadas a falar sobre situações de risco sem nunca ter passado por situações de risco. E diversas vezes, inclusive tem até transtornos relacionados a isso, a gente pode sofrer um choque emocional, um abalo psicológico e a gente se desconectar, ainda que temporariamente, da realidade. Isso pode acontecer. Eu acredito que naquele momento foi um abalo para mim. O que você deveria ter feito? O que eu deveria ter feito, que as pessoas alegam que eu deveria ter feito. Não, né? segundo a sua... Segundo o que eu acredito... Primeiro a sua consciência. Minha consciência diz que eu deveria ter protegido minha vida, como eu fiz. Protegido a minha vida. Não. O que você deveria ter feito depois de efetuar o disparo? Isso. Primeiro, proteger minha vida. Porque as pessoas pensam que acabou o disparo. Isso foi ali no disparo. Isso, mas acabou o disparo, só que não acabou a dinâmica. O disparo acabou, só que a dinâmica continuou. Ainda tinham outros 4 lutadores faixa preta. Isso que ninguém entende. As pessoas falam assim, você devia ter ficado no lugar. Você devia ter chamado 190. Não. Isso. Primeira prioridade, preservar minha vida. Segundo, a minha imagem, que eu tentei fazendo contato com advogados e tudo mais. Só que você fez contato com advogado entre uma casa noturna e outra? Não, tentei contato com advogados, com pessoas, mas, como eu falei, houve uma dissociação ali, corporal e mental. Eu ainda estava um pouco abalado. Quanto tempo você ficou nessa outra casa noturna, na segunda? Não vou saber precisar tempo. Não sabe? Tempo eu não sei precisar. Tá. Ok. Segundo a sua consciência, você falou o que você deveria ter feito. Segundo a farda. Segundo a farda, a gente possui alguns procedimentos, né? Só que são procedimentos que eles são orientações. Não pode ser engessado porque cada ocorrência é uma ocorrência específica. Então, a principal orientação da polícia é não se envolver em ocorrência de folga. É a principal
orientação. É possível cumprir isso? Não. Muitos policiais se envolvem com esse horário de folga. Então, o que deveria ter sido feito é chamado 190, esperado no local, só que nada disso foi possível. Isso que as pessoas não entendem. Não foi possível esperar no local, chamar 190. Por quê? Se eu ficasse no local, ligasse o 190 e fizesse todas as outras coisas, hoje até analisando friamente, eu poderia causar uma tragédia muito maior. Por quê? Quando acabou o disparo dele, os amigos dele ainda avançaram contra mim. Isso ninguém fala. E tem foto nos autos, tem tudo no processo. Os amigos dele falam. Eles vieram contra mim ainda. Um deles ainda tentou arrebatar minha arma. E ele fala no processo isso. Tentou arrebatar minha arma. E imagina se eu tivesse ficado. Eu poderia ter efetuado o disparo em todos os outros? Eu poderia. Porque eu já estava legitimado. Pela lei. Mas não efetuei. Então, para evitar uma tragédia muito maior e expor em risco desnecessário a minha vida, eu preferi sair. A garota de programa prestou depoimento, né? Sim. Na corregedoria. Na corregedoria? Na corregedoria. Ah, num outro processo? Num outro processo, que Ok. não tem relação com o criminal. Só para você entender, são 4.181 páginas no processo. Isso, eu até prefiro que o processo administrativo fique de fora, porque ele está em andamento ainda. Ok. E nós vamos respeitar isso. Vamos falar do processo criminal, que é o que interessa para a sociedade, Perfeito, ok? perfeito. Eu quero agradecer aqui a minha equipe. Minha equipe leu as 4.181 páginas, a Alexia Alcantarino, a Carol Gomes, que trabalharam comigo nessa apuração, que eu precisei ser muito bem pautado para essa entrevista aqui. Quero agradecê-las. Mas uma coisa que é importante, ela fala que depois de você acordar, depois dessa noite, você começou, quando você pega o seu celular, parece que você tinha esquecido num táxi, né? Você pega o celular, consegue recuperar o seu aparelho, abre, liga e se dá conta de tudo que tinha acontecido. Sua mãe liga, sua irmã liga, um amigo seu liga e você nega para todos os três. Você negou. Eles perguntaram se você havia matado o Leandro Low e você nega. Por quê? Perfeito, né? Essa é uma outra pergunta interessante. Um ponto, principal ponto, é o nosso medo, né? O nosso receio de ferir as pessoas que a gente ama. Porque o policial sou eu. Eu sou policial, minha família não é policial. Então, o nosso receio de envolver essas pessoas, família, amigo, minha mãe, minha irmã, que eu amo de paixão, meus amigos que me dão todo o suporte, envolvê-los em coisas pesadas desse tipo não compete a eles, não compete nem a mim levar esse tipo de informação. Então, e a gente também sabe que existem casos na justiça de pessoas, amigos, familiares que respondem processo criminal como participante, né, como partícipe que a gente chama, ou como coautores de um crime, por prestar algum tipo de apoio, algum tipo de socorro, algum tipo de ajuda. Então, eu jamais envolverei minha família em uma coisa desse tipo, nem meus amigos. Diversas pessoas me ligaram e meu posicionamento foi sempre esse. Fiquem tranquilos, não aconteceu nada. Você achou? Você achou que conseguiria sair ileso dessa história? Eu tinha convicção desde o início que eu seria absolvido. Tinha Não, convicção. ileso, tipo, ninguém saberia que foi você. Não, de forma alguma, de forma alguma. Se eu tivesse pensado isso, eu não tinha feito contato com os advogados. Então, eu fiz contato com os advogados e me apresentei na corregedoria, que era a autoridade competente. Assim que a gente teve oportunidade, assim que voltou a clareza mental, assim que a gente teve oportunidade e segurança física, nos apresentamos e eu fui claro desde o início do processo. Tanto que eu apresentei minha arma de fogo do jeito que ele estava, eu me apresentei com a roupa do jeito que eu estava. Sair ileso num processo desse é impossível sair ileso. O ponto é, eu tentei fazer o possível para preservar minha vida e minha imagem. Que infelizmente foi destruída, né? Foi. Infelizmente. Você sabe disso? Tenho consciência disso, plena. Foram quase 3 anos e meio de massacre, pura e simples, com base numa história que foi plantada, ela foi semeada e ela foi crescendo sem checagem prévia e acabou destruindo a minha imagem. Então, tentando preservar a minha vida, eu destruí a minha imagem. Não só a minha, né? Infelizmente, acabei envergonhando meus familiares, meus amigos, pessoas que gostam de mim. Isso é lamentável. Você se arrepende de algo daquela noite? Sem dúvida, né? Sem dúvida. O maior arrependimento é justamente o desfecho trágico, né? A gente não sai na noite para curtir ou em qualquer lugar, né, como policial, para matar alguém, ainda mais alguém que não é um criminoso contumaz. Mas a gente também não sai para morrer e nem para apanhar como policial especificamente, como eu disse. A gente tem alguns deveres, algumas obrigações legais. Então eu me arrependo sim do desfecho trágico, porque eu sei que foram famílias impactadas, existe um luto na família, eu sei que a minha vida foi destruída também. As pessoas não pensam nisso. A sua vida? A minha vida foi destruída também. Porque Como assim? todo o patrimônio... Você está aqui? Eu posso estar vivo. Só que, às vezes, a vida é um aspecto, né? Eu sei que eu sou grato a Deus pela vida que eu tenho, mas existem muitos aspectos, danos emocionais, danos mentais, danos psicológicos, né, que a gente diz, que eles jamais vão ser reparados, não só na minha vida, mas na vida dos meus familiares, daqueles que me cercam. Então, eu respeito a dor de todas essas pessoas impactadas, inclusive a minha. Eu fiquei 3 anos e meio no cárcere e fui absolvido. Ou seja, eu fiquei 3 anos e meio preso de maneira
equivocada. Eu era inocente já, desde o início do processo. Então, essa destruição da imagem, as pessoas não conseguem entender também. E eu estou tentando lidar com isso da melhor forma possível. Foi por isso que você aceitou dar entrevista para mim? Para melhorar ou tentar recuperar a sua imagem? Eu sei que esse é um trabalho que ele vai ser longo. Nós vamos tentar, sim, com toda certeza, reconstruir a imagem, que ela foi indevidamente manchada. Só que essa oportunidade surgiu justamente porque foi me dito que daria uma oportunidade de eu falar abertamente, de eu explicar cada detalhe que não seria enviesado. Então, nós não tínhamos a intenção nesse primeiro momento, justamente para que as pessoas, para nos sensibilizar com as pessoas, né? Para que ninguém pense que nós estamos usando como plataforma, nada do tipo. Mas, como a oportunidade surgiu de maneira isenta de opinião, e aí eu acredito que Deus providencia as coisas do jeito certo, foi uma oportunidade justamente para recomeçar essa limpeza de imagem, com toda certeza. Você falou que não saiu ileso. Você não saiu ileso. E me diz, como é que está a tua vida? A minha vida ela foi completamente destruturada, né? A ponto de ser demolida. Minha vida foi Como era antes? Como é agora? Eu entrei com 18 anos na polícia militar, então eu tinha uma boa estabilidade, tinha uma independência financeira, uma independência doméstica, fazia todas as minhas coisas, e agora não tem mais nada. Eu moro de favor com a minha família. Ué, você não está recebendo o salário da polícia? Esse é um ponto extremamente equivocado. Você não mora com você mora com sua família? Você não morava com sua família? Não, morava sozinho. Eu morava sozinho. Hoje eu moro de favor com a minha irmã e meu cunhado. Infelizmente, né? Sou muito grato a eles, mas é um casal, né? Então, estou tentando arrumar formas de... E o patrimônio que você construiu ao longo da sua vida profissional? Foram 15 anos de carreira construindo um patrimônio para em um dia eu destruir esse patrimônio inteirinho. Não só o meu. Eu destruí o meu patrimônio, eu destruí o patrimônio da minha família, dos meus pais, com 65 anos, porque tem toda uma custa processual, né? Eu paguei advogados. O tempo que eu fiquei no presídio, no cárcere, as pessoas elas acreditam que eu fiquei recebendo. E é uma mentira. Essa é uma outra mentira que foi divulgada. O que eu ganhei na justiça o direito de receber. Só que até hoje eu não recebi nada. Eu fiquei esse tempo todo sem receber todo esse valor que está parado e ele não vai ser pago, porque vai virar uma dívida pública. Então pode ser que eu receba daqui décadas, 20 anos, 30 anos isso. Então eu não vou receber esse dinheiro. E eu tive custos. As pessoas elas esquecem que eu tive custos. Eu tive custo com advogado, eu tive custo para manter a minha vida lá dentro, meu alimento, minha material de higiene pessoal. Eu tive diversos custos na minha vida. E outros custos que eu já tinha feito antes, né? Dívidas para pagar, um monte de coisa. E tudo isso se foi, em um dia, infelizmente. Mas eu sei que Deus vai honrar e a gente vai conseguir reconstruir com o tempo, com calma, com tranquilidade. Eu acho que hoje a prioridade é reconstruir outros aspectos da nossa vida, né? Como eu disse, o aspecto emocional, a nossa questão psicológica, minha saúde física também. Esse é o mais importante. E tentar reparar os danos colaterais, né? Nos familiares, na minha mãe, no meu pai. Quanto você acha que você gastou? Eu não posso falar em números, mas posso falar tudo. Gastei tudo. Tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha e mais um pouco, e mais do que minha família tinha. Tudo. É uma bala emocional na sua família. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso é o que mais me incomoda. Isso é o que mais me entristece, saber que eu causei esse tipo de constrangimento para minha família. Sua mãe. Para minha mãe, para minha irmã. Infelizmente. Que hoje elas também têm condições de saúde decorrente desse processo. Com toda certeza. Com toda certeza. Como eu disse, isso não reflete a minha criação, não reflete a educação que a minha mãe me deu, não reflete a estrutura familiar que eu tive. Infelizmente. Isso é completamente dissociado da minha vida. O que você fez nesses 3 anos? Nesses 3 anos, eu procurei, primeiramente, compreender os processos que eu estava passando. Foi um processo bastante desafiador. Então, além de entender o processo criminal, obviamente, né, para poder entender toda a dinâmica do fato que eu não sabia toda, eu tentei me entender o que estava acontecendo comigo, o que estava acontecendo na minha cabeça, com a minha família. Então, eu acho que esse período de cárcere é um período que ele é muito bom para isso, né? Para você refletir, para você se conhecer, para você entender os complexos processos, né, que o ser humano tem, mentais. E para mim foi, além de ser doloroso, né, extremamente doloroso esse processo, desafiador, para mim eu posso dizer que foi também transformador, porque a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas, histórias, muitas outras histórias também, que são amplamente divulgadas na mídia, é que a gente tem contato pessoal lá no presídio militar. Vários casos de repercussão a gente se encontrou lá. E a gente consegue perceber que, além da manchete, tem uma pessoa, tem um ser humano lá. Tem um pai de família, você vê crianças na visita, você vê mulheres chorando na visita, você vê pais e mães na visita. Esses são os que não abandonam. Amigos. Você ficou nos 2 tipos de prisão? Entre a prisão militar e a prisão civil, ou não? Eu fiquei só no presídio militar. Militar, o presídio né? militar Claro. Ele é feito para policiais militares e ex-policiais militares. Claro. Então lá dentro tem ex-policiais também. Eu fiquei só no presídio militar.
nesse período. Ok. Nesses 3 anos e meio, né? Quase 3 anos e meio, foi 3 anos e 3 meses. Tá. Eu preciso fazer essa pergunta. Existe um ditado que diz: aqui se faz, aqui se paga. Você acha que você pode ter um fim trágico? Eu não acredito nisso. Eu sou muito confiante em Deus, primeiramente, né? Confio na justiça, confio na segurança pública. Eu sei que a gente tem que ter cautela, discernimento. Eu acho que a gente não pode viver com medo excessivo. O medo é natural, ele é humano, eu sinto medo também. Mas eu acredito que a gente tem que viver com cautela, com disciplina, com consciência. E eu acho que isso é o suficiente para que a gente consiga viver uma vida tranquila. Até porque não tem interesse nenhum da minha parte em reviver histórias passadas, em buscar algum tipo de retaliação, nem nada. Eu também tive a minha porção de impacto. Então, eu só quero recomeçar minha vida com tranquilidade, com serenidade, com sobriedade, acima de tudo. Eu quero saber se você quer falar sobre esse processo administrativo que não chegou ao fim. Eu prefiro não comentar justamente porque não chegou ao fim e pode ser que isso influencie de maneira negativa. Então, nada a comentar sobre a polícia, sobre o fato de você não ter recebido até agora. Porque saiu uma notícia de você receber 1/4 de seu salário. Isso eu posso comentar, porque não é um assunto diretamente relacionado, mas isso foi uma decisão da polícia agora de me agregar disciplinarmente, chama, né? Agregação disciplinar. Publicou dia 1º de dezembro e é justamente onde eu sou. Eu já fui reintegrado, só que eu fui agora afastado do serviço operacional, né? Do serviço de fato, e justamente uma dos reflexos disso é a redução do salário. Então, o salário é reduzido em 2/3. Só que isso vai ser depois discutido judicialmente, meus advogados vão entrar judicialmente com isso, mas isso realmente aconteceu. É o que eu posso dizer, né? Eu não posso comentar sobre o assunto institucional, né? Eu posso falar como indivíduo que isso está acontecendo. Com relação ao meu salário, eu não recebi. E eu posso dizer que processos foram errados. Eu não posso dizer que a instituição foi errada. Mas alguns processos, e eu como pessoa vivendo o processo, percebi erros no processo. Tanto que apresentamos isso na justiça e ganhamos em alguns casos esses processos. Mas eu não posso dizer institucionalmente, nem querer que a polícia tome alguma atitude específica. Eu posso falar como indivíduo só. Como é que você planeja retomar sua vida? Você não retomou, né? Ainda não. Estou tentando retomar, como eu disse, ainda morando em favor. Você foi absolvido um dia, você ganhou liberdade dia 15 de novembro. Isso, 14 para 15 de novembro, exatamente isso. Tá, como é que você planeja retomar sua vida? Eu pretendo, primeiramente, estruturando a minha base de saúde, principalmente, minha base de saúde mental, saúde física, um equilíbrio espiritual. Primeira coisa, estabilizar e observar todo o impacto causado em mim e nas outras pessoas. Porque a gente pensa que não, mas a gente é grandemente impactado. Então, a primeira coisa que eu fiz nesse tempo todo já fui no médico, já fiz um check-up de saúde, fiz um exame de sangue, já marquei consulta para a semana que vem, já marquei um psicólogo, já marquei um psiquiatra. Então, é importante que a gente veja esse aspecto primeiro. Primeira coisa que eu quero fazer. Depois eu vou ver o que eu posso fazer pelos que me rodeiam, pela minha mãe, pela minha irmã, que já estão me apoiando, pelos meus amigos que estão me apoiando. E aí, depois eu vou começar a observar o patrimônio, né? Para tentar retomar alguma coisa que, infelizmente, vai ter que ser reconstruído do zero. Mas eu sei que Deus vai honrar também e eu vou conseguir reconstruir. Por que você fala tanto em Deus? Eu falo porque eu não tenho vergonha hoje de falar da experiência que eu tive individual com Deus. Eu nunca fui ateu, nem nada do tipo, sempre tive religião, inclusive pratiquei diversas denominações com muita seriedade, com muito respeito a todas elas, mas eu acho que esse período eu aprendi a me relacionar de maneira diferente. E isso voltou para mim de uma maneira que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Então, eu sei hoje, compreendo que as coisas acontecem não de acordo com o que a gente quer, mas de acordo com o que Deus quer. Às vezes são coisas incômodas, mas que eu sei que são para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, por isso que eu falo, porque não me envergonho de falar, porque eu vivi uma experiência genuína. Tá, mas você mudou de religião, é isso? Não, nesse período? Eu justamente procurei me desfazer de religiões e aumentar meu relacionamento pessoal com Deus, como pessoa mesmo. Você dorme bem? Você dorme com a consciência tranquila? Durmo com a consciência tranquila. Você dorme bem? Durmo bem. Durmo bem. Sim. Por que eu durmo com a consciência tranquila? Porque, apesar de toda a tragédia, de tudo que foi feito, eu também tenho consciência de que eu agi para preservar a minha vida. Ok, isso eu já entendi desde o início. Mas não rola uma culpa, cara? A culpa, eu até reconheço, é importante a gente falar sobre culpa, né? Só que eu acho que assumir a culpa não é uma questão jurídica, né? Eu acho que a culpa é uma questão humana. Então, realmente, isso rola, essa culpa como eu disse, uma vida se perdeu, famílias foram impactadas, a culpa tem que ter. E eu acho que admitir culpa não é fraqueza. A gente tem que saber que admitir culpa faz parte da nossa humanidade, né? Não é uma questão jurídica de assumir uma responsabilidade criminal, nada do tipo. Mas saber que eu sou humano também e que eu tenho empatia com as pessoas que foram impactadas.
E isso fala mais sobre humanidade do que sobre direito, eu acredito. Mesmo assim, você dorme bem. Ainda assim, durmo tranquilo. A mãe do Leandro Lô, ela postou um vídeo depois que saiu a sua absolvição. Você já viu? Não, Não? não, Você se incomoda que eu mostre? não. Posso mostrar? Pode mostrar. Por favor, direção. Oi, pessoal, estou aqui hoje para falar sobre a minha tristeza, minha indignação sobre o que aconteceu, esses 3 dias de sofrimento pra gente, porque a gente teve lá, né, no júri popular, na quarta saímos às 11, na quinta saímos meia-noite e ontem foi o último dia. Ontem eu enterrei o Leandro pela segunda vez. Esse é meu sentimento, o sentimento da gente, porque foi uma tristeza tão grande, porque a gente foi tão humilhado lá, tão massacrado pela defesa lá, aquele advogado e a bancada dele. Eles o tempo todo provocavam a gente, humilhava, né? E a gente não podia falar nada, não pode se manifestar, né? Eu passei mal, Amanda passou mal. Então, e só que a gente estava a gente estava assim, estamos aqui pela justiça, né? Em nome da justiça. E aí que o réu, ele pode mentir, a justiça deixa o réu mentir, o réu, pela justiça, ele pode mentir. Então, ele mentiu muito, ele inventou a história dele lá, orientado pela defesa dele. Então, inventaram uma história, inventaram uns slides falsos, slides que o Leandro dando mata-leão nele, que o Leandro deu mata-leão, deu tal o nome lá, Ezequiel, que é só com blusa, que consegue, só com manga que consegue dar, né, na verdade, com kimono. Foi inventado tudo isso. As imagens que ele mostrou lá na TV pro júri popular ver, era tudo falso, porque tinha o Ezequiel, né, sendo que o Leandro estava sem manga, ele sem manga e eles não estavam de kimono. O Leandro passou assim a foto do Leandro, a gente teve que ver de novo, que eu cheguei a ver no hospital, né, que ele estava sem maquiagem no hospital, ele com furo na testa, com o olho preto, de 2 chutes que ele levou após a morte, né, após o tiro na cabeça. Então, ele fez, aconteceu, o Veloso, deu mata-leão, deu baiana, deu não sei o que, deu Ezequiel, e o exame dele de delito lá, corpo de delito, ele não sofreu um arranhão, né? Então, ao contrário, ele matou, ele chutou, ele foi pro bordel, depois ele foi pro motel. E aí isso é legítima defesa, né? A defesa dele lá fez um circo, fez um teatro bem assim, bem da Globo, assim, são muito ator, assim, 100% ator, são muito bons como ator, né? Se eles não fossem advogados, eles poderiam ser, assim, protagonista da Globo. Então, aí convenceu o júri popular, né? Que agora até a justiça é difícil e a humanidade também está bem difícil de acreditar numa conversa dessa, né? Mas eu quero agradecer muito os advogados, né? Nosso, né? Que tá com a gente desde sempre, desde o começo e vão continuar porque vão recorrer. Agradecer vocês, a comunidade de jiu-jitsu, que sempre esteve com a gente, sempre esteve apoiando, que está chorando junto com a gente, que está sofrendo junto com a gente essa impunidade. Então eu estou aqui para agradecer e para falar sobre tudo que aconteceu. A gente foi muito humilhado, muito maltratado e ainda teve essa impunidade. Então é isso, mas eu quero agradecer vocês por tudo. A comunidade de jiu-jitsu que sempre esteve com a gente, todo mundo que ama o Leandro. E os advogados também, o doutor Adriano, a equipe dele, o Carmona. Muito obrigada por tudo mesmo. E estamos juntos, vamos continuar nessa, vamos recorrer. E aí? Importante a gente frisar que a dor da família não é minha inimiga.
eu tenho que ter respeito pela dor deles, mas a gente tem que deixar bem claro algumas coisas. O júri, ele é gravado o tempo todo, o plenário. Ele é gravado. E ele pode ser acessado a hora que as pessoas quiserem, com a devida autorização judicial. O ponto é, não houve qualquer desrespeito. Inclusive, meus advogados, e nós entramos nesse consenso, nós deixamos bem claro, ali não seria um debate para julgar a vida pregressa de ninguém, nem conduta de ninguém como pessoa. O tempo todo foi respeitar a postura dele como atleta, o que ele alcançou como atleta, mas demonstrar a dinâmica do homicídio e que eu estava amparado pela legítima defesa. Então isso não houve, foi tudo filmado, não houve nenhum tipo de humilhação por parte dos advogados. Pelo contrário, houve um máximo respeito para tentar preservar aquela família que estava lá. Outro ponto, que ela fala da comunidade de jiu-jitsu, mas que os amigos dele são os principais responsáveis por ficar fomentando e alimentando esse comportamento de arrumar confusão na noite. É tipo o movimento do Pit Boy. Lembra desse movimento dos Pit Boys? Anos 90, anos 2000? Era um movimento clássico. Rio de Janeiro sofreu muito isso. São Paulo viveu muito isso. Dos caras fortões, faixa preta, que ia pra noite arrumar confusão. Foi revivendo esse movimento. E os amigos dele, da comunidade de jiu-jitsu, não estavam nem lá. Então colocaram ele nessa situação e alguns testemunharam criando essa versão completamente falaciosa e mentirosa, que nós conseguimos desconstruir e mostrar para o júri nesse dia, e outros nem compareceram. Então, é vergonhoso saber que eles estão fazendo isso com essa família. E eu me solidarizo com a dor deles. Tá, mas seu advogado não chamou ele o Leandro de maconheiro, de forma Pit Boy? alguma, de forma alguma. Meu advogado apresentou uma testemunha que ela era uma cobradora de ônibus que estava ganhando R$50 na noite. Ela falou que ele consumiu maconha. Meu advogado apenas apresentou isso em juízo. Não chamou? Não chamou. E a família se indignou com isso. E não foi a nossa equipe que mostrou, foi uma... Qual que é a intenção de uma senhora, que ela é cobradora de ônibus e faz um bico de segurança na balada, falar que eles estavam fumando maconha ou não? Qual que é a intenção dela? Morador de periferia. Ela não conhece maconha? Então, assim, não foi a gente que falou. A gente só apresentou em juízo. E as pessoas se revoltaram porque apresentamos em juízo. Outro ponto interessante que as pessoas falam é que ele morreu do tiro. Ele não morreu na hora. Ele ficou horas vivos depois. E nós conseguimos demonstrar essa dinâmica em juízo. Ele ficou... Como é que uma pessoa consegue sobreviver a um tiro na testa, cara? Consegue. O corpo sobrevive. Ele foi socorrido com vida, ele chegou ao hospital com vida e ele ficou mais de 10 horas com vida no hospital. Mais de 10 horas. Recebendo tratamento, recebendo soro. Tudo isso corrobora... Tudo, sim. Soro salva a vida de alguém então, que recebeu um tiro na testa? Tudo isso corrobora, o corpo se recupera, né? Então a ideia do médico é criar todo um aparato e isso tudo nós demonstramos, tá? Tem papeleta médica, tem tudo, que demonstra que ele não morreu na hora. Ele foi socorrido e ficou mais de 10 horas. Por isso que as pessoas alegam, mas o toxicológico dele e a alcoolemia deu 0. Mas é porque o corpo recebeu tratamento, nós mostramos. O exame, o IML de delito, foi feito quase 16 horas depois. Então o corpo já tinha metabolizado várias coisas, mas qual que é a intenção de uma repito, cobradora de ônibus, fazendo bico de segurança? Qual que é a intenção dela de mentir num processo desse? O Ministério Público e a família do Leandro Lô entraram com recurso contra a sua liberdade. É isso. É um direito legítimo deles, né? O direito recursal, o respeito, é um direito legítimo deles, eles têm que entrar, mas eu tenho serenidade e eu sei que a soberania do júri vai ser respeitada, a decisão do júri ela é soberana pela nossa lei e eu acredito que os tribunais eles vão respeitar essa decisão soberana. Corre o risco de você passar por um novo julgamento. Pode ser. Popular. Sim. E aí? Como eu disse, eu acho muito difícil, tenho serenidade de dizer... Difícil? Acho muito difícil porque o júri é soberano, foi o povo que me julgou. Diferente de um caso com um juiz único ou com uma coisa que possa ter trazido algum tipo de ruído dentro do julgamento, o meu foram pessoas do povo sorteadas. Foram pessoas sorteadas. Você vai filtrando as pessoas. São 50 pessoas, vira 25, no final são sorteadas 7. Aquelas 7 pessoas não têm qualquer tipo de contato com a gente. Então, eles fizeram um julgamento ali honesto. Eles avaliaram as provas apresentadas, não com base numa versão nossa. Nós pegamos falas das testemunhas de acusação, que eram os amigos dele, pegamos as provas periciais, vídeo, reconstrução do local dos fatos, feito pelo DHPP, pegamos tudo isso e apresentamos. E as pessoas puderam apreciar isso em juízo. Você tentou entrar em contato com a família do Leandro Lô? Não tentei entrar em contato com a família dele. Nem vai. Eu acho que não é o momento. Eu não tentei, porque justamente por respeitar a dor deles, como eu disse, mas eu tenho intenção, com o passar do tempo, no momento adequado e da forma institucionalmente correta. Não de maneira informal, mas de maneira correta, através de advogados, através de um contato adequado, mas no tempo certo. Eu estou disposto a isso e aí... Se quer usar aqui esse veículo? Não, acredito que não é esse momento. Não é momento. Não é momento. Por que não? Não é. Porque eu tenho que usar a forma institucionalmente adequada para fazer isso. E a mídia, seja aberta, seja a mídia da massa, seja a internet, não é o local certo. Nem o momento certo agora.
Você pretende pedir desculpas para a família? Sem dúvidas, no tempo adequado. Eu já fiz algumas menções para meus advogados, mas eu pretendo, se possível, se for do interesse deles, no tempo correto e da forma correta, fazer isso pessoalmente. Henrique Veloso, muito obrigado. Agradeço. Quer deixar um recado para a sociedade, então? Seria bom. Por favor, aquela câmera ali. Eu gostaria de falar que as pessoas elas se apressam muito em julgar. Qualquer coisa que acontece, qualquer coisa que passa na mídia, seja na mídia de massa, seja na internet, as pessoas já começam a criar uma opinião própria e julgar. Mas a gente ouve sempre de pessoas que não são policiais: se eu tivesse uma arma, eu faria tal coisa. É muito comum isso ouvir no meio da polícia, né? Se fosse comigo, eu faria tal coisa. Só que quando acontece, as pessoas são as primeiras a criticarem, a apontarem e a julgar. E eu deixo a pergunta para a sociedade: e se fosse você no meu lugar? Você, sozinho, cercado por lutadores, espancado, com uma arma na cintura. O que você faria? O que você faria? Eu garanto que muitos não estariam nem aqui para contar a história. Isso eu garanto para vocês. Então o que eu digo é que as pessoas tenham mais empatia com outros casos que podem vir a aparecer na mídia, que podem vir a aparecer na internet, porque por trás de uma manchete bonita, que às vezes a grande mídia quer vender, existe uma história de vida, existe uma pessoa, existem famílias e não só aquela tragédia que foi anunciada na televisão. Então é isso que eu deixo. Reflitam e tenham um pouco de empatia. E se fosse você, o que você faria no meu lugar? Ok. Obrigado. Obrigado.